enfatizar o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Grandeza diretamente proporcional são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra uma mesma razão. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade, é dividida em duas partes iguais. Agora, o que é grandeza inversamente proporcional? Quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobramos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicamos uma delas, devemos dividir a outra por 3. Então, foca aqui, ó. Multiplica um lado, divide por outro. Como assim, professora, multiplica um lado e divide por outro? Vamos ver os exemplos aqui. Se 3 cadernos custam R$8, qual o preço de 6 cadernos? Então, quais são as grandezas? Foca aqui. Eu tenho uma grandeza que é o caderno e eu tenho uma grandeza que é o dinheiro. Ele fala, 3 cadernos custam R$8. E pergunta, 6 cadernos custam quanto? Já sei que vocês fizeram a conta de cabeça, mas não é isso que eu quero agora. Eu quero identificar, é direta ou inversamente proporcional? Então, pensa com a professora. Se eu aumento a quantidade de cadernos comprados, eu também vou aumentar o preço pago. Isso daqui caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, colocando como se fosse uma tabela. Vamos ao segundo exemplo. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Então, eu vou colocar aqui. Quais são as duas grandezas, né? As duas grandezas aqui são a quantidade de vasilha e a capacidade em litros de cada vasilha. Porque o tanque continuou o mesmo. Eu não mudei o tanque. Então, o que eu tenho? 30 vasilhas de 6 litros. Só que se a minha vasilha tem 3 litros, o que acontece? Então, vamos lá. Se eu diminuo a capacidade individual das vasilhas, se cabe menos água dentro dessa vasilha, o que acontece com a quantidade de vasilhas? Aumenta. Eu tenho, portanto, uma grandeza inversamente proporcional. Tá vendo aqui, ó, setinhas em direções inversas? Exemplo prático. Pega um copo e um caneco. Quantos copos você vai precisar encher de água para encher o tanque da sua casa? E quantos canecos? O caneco tem uma capacidade maior, então você vai usar em uma menor quantidade. Deu para entender o que é uma grandeza inversamente proporcional? Então, aqui é um exemplo. Último exemplo aqui, vamos ver se ficou claro para todo mundo. Para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros. Já sei quais são as duas grandezas. Para percorrer 300 quilômetros, então eu tenho a quilometragem aqui, eu usei 30 litros. Então, 300 quilômetros, 30 litros. Nas mesmas condições, então eu continuo com o carro com a mesma produtividade. Quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? E com 120? Então, de novo, muitos de vocês já devem ter dado a resposta de cabeça, mas eu quero saber se é direta ou inversa. Então, se eu aumento a quantidade de combustível, eu aumento os quilômetros rodados. Portanto, aqui
eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Então, nesse exemplo que a professora separou aqui para vocês, tem duas diretamente e uma inversamente. Já que a gente está aqui, vamos aproveitar para resolver, tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício, 3 cadernos. 3 vezes 2 é 6. Como a grandeza é diretamente proporcional, 8 vezes 2 mantém a operação 16. Então, aqui, o preço de 6 cadernos, R$16. Tudo bem até aí? Acredito que sim, esse exercício é bem simples. Vamos para o segundo. O segundo é inverso. Então, lembra, se eu diminuir, e como que eu represento esse diminuir aqui? Dividido por 2. Se eu diminuir pela metade a capacidade, eu vou precisar usar o dobro de vasilhas. Presta atenção, operações inversas. Então, aqui eu vou precisar de 60 vasilhas. Último, grandeza diretamente. Mas esse eu vou fazer diferente. Em vez de fazer assim, olhando as laterais, eu vou mostrar para você que dá para fazer a relação entre as grandezas. 30 litros, 300. Então, 60 litros, 600 quilômetros. Aqui eu estou fazendo uma grandeza que eu mantenho que com 1 litro ele consegue andar 10 quilômetros. Eu estou mantendo essa grandeza, tá? Na realidade, eu estou fazendo 30 vezes 10, 300. 60 vezes 10, 600. 120 vezes 10, 1.200 quilômetros, tá? O importante é sempre focar na grandeza, tá? Então, aqui, 60 litros, 300 quilômetros. Oi, desculpa. 600 quilômetros e 120 litros, 1.200 quilômetros. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Não esqueçam de resolver os exercícios.